Olá, este vídeo serve para demonstrar os tipos de interação que eu posso ter com a ferramenta HackLux, que é esta que você está vendo aí no vídeo, com o Arduino e alguns sensores. Para quem não sabe, a ferramenta HackLux é uma ferramenta desenvolvida para videomapping, né? Tem um projetor aqui e onde eu estou projetando lá na minha parede. No caso aí eu refiz ele só como um retângulo mesmo, para a gente ter noção das interações. Desenvolvida pelo grupo HackOrganize. Bom, eu vou começar a explicar daqui que é mais fácil. O Arduino, para quem não sabe, também é uma placa de Open Hardware, desenvolvida na Itália, vocês estão vendo aí, que utilizada com um patch de PD, ele serve como entrada e saída de dados. Essa entrada e saída de dados pode ser... nessa entrada e saída de dados eu posso utilizar alguns tipos de sensores, que é o caso que eu estou fazendo aqui. Eu estou usando um sensor aqui chamado tripod, que é um tipo de sensor que eu vario meu range de parâmetros. Eu tenho meu LDR, que é um sensor de luminosidade, então quando eu tampo ele aqui eu tenho um efeito, quando eu solto eu tenho outro. Esse aqui que está em arco, vou pegar assim para vocês entenderem melhor, é um flex sensor, e conforme essa torção que ele recebe aí, ele também muda lá seu parâmetro. Vou trazer mais para cá para ficar mais fácil de entender. Eu tenho aqui um outro tripode que faz um outro controle. E tenho aqui, bem pequenininho aqui, um botão. Eu vou explicar as ações desses sensores no que eles podem refletir dentro da ferramenta. Então deixa eu voltar ele aqui para ficar tudo mais claro. Bom, vocês estão vendo aí esse vídeo. Tranquilo, ele não... Nesse momento... Acho que no vídeo não dá pra ver, ele tá bem clarinho, ele tá mixado com um outro que é colorido. Esse primeiro sensor, ele vai que é o tripod, ele vai mudar a forma do vídeo. Vocês podem ver aqui que ele, conforme eu vario o tripod, ele varia a forma do vídeo. Então aqui eu tenho o vídeo inteiro, aqui eu tenho o vídeo com linhas verticais e horizontais, com linhas verticais, com linhas horizontais e com linha não contínua. Isso. Vamos lá. O ângulo aqui não favorece muito, eu vou tentar... Então dá pra ver lá em cima, lá no vídeo, como que está sendo feita essa alteração. Perfeito, então esse é um sensor. Agora eu vou me utilizar do LDR, que é esse cara aqui, que é o sensor de luminosidade. Então agora, ó, vocês vão ver, tá o vídeo normal e agora ele está mixado com outro. Essa mixagem é controlada pelo LDR. Vamos ver, vamos voltar aqui a posição. Então quando eu apoio o dedo aqui em cima dele, ele cobre a luminosidade e altera o parâmetro lá dentro da ferramenta. Isso tudo em tempo real, né? Esse aqui que está como arco, ele está dessa forma por quê? Ele, na verdade, ele controla o efeito caleidoscópio. Então, quanto mais eu torço ou eu envergo esse sensor, ele me dá uma resposta lá de repetições do caleidoscópio. Isso poderia estar fixo na minha mão, por exemplo. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Então ele vai diminuindo a quantidade de repetições do caleidoscópio. Quanto mais a envergadura, maior
as repetições. Aí eu colocando ele aqui é só uma trava mecânica para ele ficar na repetição 1. Este outro sensor aqui do lado, se eu mexer nele, eu tenho que colocar em outra posição este primeiro sensor, onde eu coloco essas linhas, né? E aí eu vou alterar ele aqui, vocês vão ver que ele vai alterar a quantidade de linhas, ó. Ele vai diminuindo, 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 até ficar só uma linha. E vai aumentando a quantidade de linhas e dando a definição lá da imagem que eu tenho no fundo. Esse efeito é bem interessante, serve para qualquer um deles que tenha essas linhas, né? Isso também poderia ser outros tipos de sensores, sensores de som, sensores... vamos ver se eu consigo aqui pegar... Bem baixinho lá, mas dá para entender os efeitos. E o último efeito que eu tenho a mostrar dessa interação que foi feita é o meu amigo botão, que é este cara aqui. Quando eu clico nele, o vídeo some. Eu clico de novo e ele volta. Então eu tenho esse efeito aqui. O liga e desliga, né? É isso aí. Como interação contrária, eu acabei deixando de lado aqui um pouco a ferramenta Hacklux. Como é feito essa interação? Através deste patch aqui, que eu havia falado lá no começo, que é o patch chamado Peduino. Aqui eu tenho as setagens de entrada e saída de cada pino desses aqui que vocês estão vendo, né? Desses aqui que recebem os cabos, né? Eu seto eles. Isso é bem facinho, vocês encontram vários tutoriais por aí na internet. E gero tanto a entrada quanto a saída, né? Que eu tinha falado. Então eu vou gerar aqui, tem um pulse, né? Que a gente chama. Então eu setei essa porta aqui onde está esse LED como uma porta de saída. Então ele está gerando esse efeito pisca-pisca. Eu desclico lá. Então, tanto eu posso controlar alguma coisa, algum retorno aqui para mim, né? Nesse caso aqui, nesse tipo de interface aqui que eu fiz, que é em cima de uma protoboard, como também posso controlar o que está na protoboard. Eu controlo lá a ferramenta que gera a minha projeção aqui. O reflexo é esse que vocês viram aí. Em breve vocês vão ver aí outros vídeos com mais desenvolvimentos do Hack Organize. Obrigado.